Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bioquímica Clínica Fácil. Eu sou o professor Emerson Lima, farmacêutico, doutor em farmácia, professor titular da Universidade Federal do Amazonas, responsável pela disciplina de Bioquímica Clínica do curso de farmácia há mais de 15 anos. Esse canal foi criado para você, estudante de farmácia, de biomedicina ou de qualquer outra área afim, ou até mesmo você profissional da área de análises clínicas, queira se atualizar ou estudar, por exemplo, para um concurso. Estaremos sempre postando conteúdos atualizados e com muita didática para o seu aprendizado. Se você gostou da ideia e gostar dos vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificação do YouTube quando postarmos novos vídeos. Vamos à aula de hoje. Olá pessoal! Então, a aula de hoje, o tema é avaliação da função renal. Antes da gente falar propriamente dos exames da função renal, nós vamos relembrar um pouco da fisiologia renal. E um dos principais aspectos aí que é importante a gente saber é conhecer ou relembrar sobre o néfron. O que é o néfron, né? O néfron é a unidade funcional do rim. Então é nele que acontece todas as atividades, tudo que acontece no rim passa pelo néfron, né? O néfron, só para a gente relembrar um pouco lá da fisiologia, ele se divide na cápsula de Bowman, que é o glomérulo, né? Eu tenho o túbulo contorcido ou túbulo contornado proximal, a alça de Henle, que é também dividida em duas partes, a parte descendente e a parte ascendente, o túbulo contorcido distal e os ductos coletores. Então, é nessa unidade onde acontece todas as situações que a gente vai comentar na aula de hoje. E os problemas também, né? Quando a gente fala em avaliação da função renal, a gente está falando em avaliar alguns dessas situações que acontecem nessa extensão do glomérulo, né? Pode acontecer um problema de filtração lá na cápsula de Bowman, pode acontecer um problema de reabsorção, um problema de secreção, né? Um problema de excreção também de alguns elementos que são as funções do rim, como a gente vai ver em seguida. Então, no glomérulo acontece o quê? Acontece a filtração, que é uma das principais funções do rim, né? Que é filtrar o sangue, né? Essa filtração faz com que seja retido aquilo que é bom para o organismo e seja excretado aquilo que é ruim para o organismo, né? Então, aquilo que é tóxico para o organismo ou aquilo que o organismo já utilizou e não tem mais necessidade. Então, nós vamos ver um pouquinho mais à frente que nesse glomérulo existe uma seletividade baseada também no tamanho das partículas, né? Partículas menores que 15 Daltons, 15 mil kilodaltons, são livremente filtradas. Entre 15 e 60 elas são parcialmente filtradas e acima de 60 elas são totalmente retidas, né? Então, o peso molecular é um ponto importante aí nesse fenômeno de retenção. No túbulo proximal acontece o quê? Um fenômeno muito importante a nível renal, que é o processo de absorção ou reabsorção de nutrientes. Exemplo, glicose, aminoácidos, ácido úrico, bicarbonato, cloreto, né? O rim faz também esse controle do balanço hidroeletrolítico. E isso acontece a nível de túbulo proximal. Aqui também acontece uma outra situação que é a secreção de alguns elementos. Exemplo, íons amônias, íons hidrogênio e algumas drogas, né? Na parte descendente da alça de Henle, o que ocorre? Essa parte ela é permeável à água, então acontece a reabsorção de água, né? Assim também como a reabsorção de sódio. E na parte ascendente, na volta, né, na subida dessa aula, ela sendo impermeável à água, acontece a absorção
de sódio e cloreto. No túbulo distal, vai continuar ocorrendo a reabsorção de sódio, cloro e água, né? Assim também como nos ductos coletores. Esses ductos coletores, eles sofrem a ação de dois hormônios importantes, que é o hormônio antidiurético e a aldosterona, né? Que a gente já estudou um pouco sobre isso em aulas passadas, né? Então, esses hormônios são super importantes para fazer essa reabsorção de água e sódio que acontece nesses ductos coletores. Então, o rim ele tem como principais funções, primeiro, a formação da urina, a regulação do fluido e do balanço hidroeletrolítico, a regulação do equilíbrio ácido-base, a excreção de toxinas e produtos do metabolismo proteico. O rim ele tem uma função hormonal importante, ele também tem células que produzem hormônios, a gente vai ver um pouco mais à frente, e ele faz um papel muito importante que é chamado de conservação de proteínas. Então, através dessa capacidade do glomérulo de reter essas proteínas maiores do que 60 kilodaltons, o rim ele consegue manter as proteínas plasmáticas, fazendo com que haja uma retenção de água. Uma verdade, né, e uma razão que isso é verdade, é que quando, por exemplo, o paciente apresenta um problema renal, a primeira coisa que acontece com ele é que ele faz o quê? Ele se edemacia, né? Cria-se um edema. Por quê? Porque há uma perda proteica, né? Uma diminuição da quantidade de proteínas dentro do plasma, e essa água, então, ela tende a ir para o intestino, fazendo com que esse indivíduo tenha edema. Então, o rim ele faz um papel muito importante na conservação de proteína. Então, se há um edema, uma das primeiras suspeitas que a gente tem é que o paciente pode ter um problema renal, porque o rim ele faz esse papel de conservação de proteína. Então, 3 fenômenos que ocorrem no rim que são super importantes: filtração, reabsorção e secreção. Tá? Então, eu queria chamar a atenção sobre isso. Uma outra coisa importante é aquilo que eu já falei, né? Nesse processo de filtração, reabsorção e secreção, principalmente na filtração, existe ali um limiar renal baseado basicamente no peso molecular das substâncias. Substâncias com peso molecular menor que 15.000 Daltons, elas são livremente filtradas. Exemplo, os íons, né, glicose e outras substâncias de peso molecular menor, elas passam direto pelo glomérulo e caem no túbulo proximal. E ali elas são reabsorvidas por um processo que muitas das vezes é um processo ativo, né? Existe lá uma bomba de sódio e potássio, mas uma bomba também para essa absorção de outros elementos, que faz com que essas substâncias que são importantes para o organismo sejam reabsorvidas. Substâncias com peso molecular entre 15 e 60, elas são parcialmente reabsorvidas. Podem parte delas ser absorvidas ou parte ser excretadas. E aquelas maiores do que 60, elas são totalmente retidas, né? Exemplo, albumina, né? A albumina, a gente já falou muito aqui sobre ela nesse curso. Ela tem 66.000 Daltons, ou seja, ela está muito próximo a esse limiar renal ali de 60.000, né? Então, uma pequena fração da albumina, ela é excretada na urina, uma pequena fração, que na maioria dos testes ela é indetectável, né? Mas quando o rim ele perde essa capacidade de reter, essa albumina começa a sair na urina. E isso é detectado por algum exame chamado de proteinúria ou microalbuminúria também, né? Que é um outro exame que detecta albumina. E isso é um indicativo que esse rim está sofrendo um dano, ok? Então, esse processo de conservação de proteína é um processo extremamente importante para mensurar a saúde do rim, né? Como que ele está funcionando.
A reabsorção, como eu já falei, né, moléculas que são importantes para o organismo, elas são reabsorvidas. Inclusive, existe hoje uma classe de medicamentos antidiabéticos, por exemplo, que atuam exatamente nesse processo de reabsorção de glicose, ou seja, a glicose, como é uma molécula pequena, ela é totalmente filtrada, cai lá no túbulo proximal e existe um sistema biológico que faz essa reabsorção. Nenhum indivíduo saudável excreta glicose na urina, ok? Porque nosso organismo consegue reter essa glicose toda, consegue reabsorver. Mas se eu tiver um problema no túbulo renal, por exemplo, ou se eu tiver um excesso de glicose, aí essa glicose começa a sair na urina, tá? Mas normalmente ela é reabsorvida ali no túbulo proximal. Isso acontece também com aminoácidos, creatinina, que é uma outra substância que a gente vai falar bastante dela na aula de hoje, e sódio, né? O sódio ele é parcialmente reabsorvido, dependendo da necessidade do organismo em ter ou não mais sódio, né? Acontece também um outro fenômeno no rim, que é a secreção de substâncias que são diretamente secretadas lá no túbulo proximal. Exemplo, algumas drogas, fenosulftaleína e a própria creatinina é uma substância que é secretada a nível de túbulo renal. Ainda falando das funções do rim, né, a regulação do equilíbrio do ácido básico é importante. E dois exemplos aqui que o rim faz esse papel, através da reabsorção de bicarbonato e através da excreção de íons H+, né? Nós já falamos sobre isso na aula que a gente falou de equilíbrio ácido básico e equilíbrio hidroeletrolítico. Olha, aqui nesse slide a gente vê o mecanismo de reabsorção de bicarbonato que acontece a nível renal. Então, por exemplo, se o rim, se o sistema, né, o organismo está precisando de base, está precisando basificar, o organismo reabsorve bicarbonato. Se ele não está precisando de base ou se ele está precisando acidificar, ele elimina bicarbonato e esse mecanismo é feito a partir do rim. Mesma coisa, o rim também ele consegue fazer a reabsorção dos íons H+, e a excreção dos íons H+, dependendo da necessidade, tá bom? Normalmente, esse processo de secreção ele é prioritário, né? Ele pode ser secretado, por exemplo, junto com fosfato, ou ele pode ser secretado junto com amônia, né? Então, são duas formas diferentes do rim excretar esses íons H+, ok? E isso ele faz para equilibrar principalmente o pH sanguíneo. Um outro processo também que é importante, que acho que é fundamental, né? A formação da urina, é o processo de excreção de substâncias que são potencialmente tóxicas ou que já foram utilizadas pelo organismo, né? Então, por exemplo, bilirrubina, né, que é excretada na forma de urobilinogênio, é um metabólito do M, né? Então, o M, que é aquela molécula que vem da hemoglobina, né, que transporta o oxigênio, no seu metabolismo, ele gera no final a bilirrubina e essa bilirrubina na urina é excretada na forma de urobilinogênio. E isso serve para muitas outras drogas, né? Medicamentos que a gente toma, eles são conjugados, né, a nível hepático e são excretados na forma de glicuronato, por exemplo, e outros sais solúveis que são excretados na urina. De novo, um dos papéis mais importantes do rim é a conservação de proteínas, que é manter essas proteínas dentro do sistema plasmático, fazendo com que essa água permaneça no sistema plasmático. Isso ajuda, por exemplo, manter a pressão arterial, isso ajuda a manter esse líquido no vaso e não no interstício, né? Então, isso preserva as funções orgânicas. O rim também ele tem uma função hormonal importante. O que é isso? Ele produz hormônios, né, nas suas células. Exemplo, a eritropoetina, não sei se vocês lembram, quem já fez hematologia lembra que a eritropoetina é uma molécula importante
na síntese de hemácias, né? Então, o paciente renal, ele vai desenvolver uma anemia, né? Por quê? Porque ele não consegue produzir hemácia. Um problema de falência renal, essas células param de trabalhar, param de funcionar e o indivíduo, então, tem dificuldade na síntese de hemácias. Então, ele vai ter uma anemia severa, né? Assim também como esse indivíduo pode desenvolver uma osteoporose. Por quê? Porque não sintetiza vitamina D, né? A vitamina D, que é 1,25 de hidroxicolecalciferol, uma das hidroxilas é recebida lá no rim. Então, se não tiver vitamina D, o cálcio não é reabsorvido, não é absorvido a nível intestinal e esse indivíduo desenvolve uma osteoporose, os ossos ficam fracos, né? Um outro hormônio que é sintetizado no rim, a renina, né? Importante na manutenção da pressão arterial, né? No sistema renina, angiotensina, aldosterona. As prostaglandinas, por exemplo, a PGI2, que é uma prostaglandina anti-inflamatória, ela também é sintetizada a nível renal. Mas essas duas primeiras que eu falei, a eritropoetina e a vitamina D, elas são cruciais e o paciente renal ele vai desenvolver sintomas tanto de anemia quanto de osteoporose devido à falta desses dois hormônios. Então, vamos agora falar sobre os testes de avaliar a função renal, né? Então, existem várias formas de avaliar. Uma das formas principais é avaliar o que eu chamo de avaliar a taxa de filtração glomerular, que eu vou explicar logo em seguida. Também é importante avaliar a capacidade secretória do rim, ou seja, o quanto esse rim está secretando de substâncias, né? Avaliar também a capacidade de reabsorção dos componentes renais. Isso é avaliado por um teste muito simples que é a densidade urinária. Então, se o rim ele perdeu a capacidade de reabsorver essas substâncias, a densidade aumenta, certo? Então, essa densidade urinária aumentada, ela é um fator prognóstico ruim, significa que esse rim perdeu essa capacidade de reabsorver. Então, uma das principais formas, né, de avaliar essa função renal é a gente avaliar a filtração glomerular. Existem 3 métodos, 3 ensaios hoje disponíveis para avaliar essa filtração glomerular, que é a depuração da inulina, a depuração da creatinina e a dosagem da cistatina C, ok? Então, nós vamos falar sobre cada um desses métodos. Primeiro, sobre o que é essa taxa de filtração glomerular. Então, essa taxa de filtração glomerular é a taxa em ml por minuto em que as substâncias são filtradas através dos glomérulos, né? É a passagem das substâncias do sangue para a urina através do glomérulo, né? O que vai influenciar nessas taxas? Depende das pressões hidrostáticas e oncóticas. Lembra que oncóticas são aquelas pressões exercidas pelas proteínas, né? Ao longo da arteríola aferente e através do filtro glomerular, que é essa malha, né? Existem algumas características que são fundamentais para que uma substância seja um bom marcador de filtração glomerular. Que características são essas? Primeiro, que ela seja filtrada livremente pelo glomérulo, ou seja, então ela tem que ser uma substância de baixo peso molecular, que ela tenha uma depuração que dependa unicamente da filtração glomerular, ou seja, o ideal é que ela não seja excretada por outra via, fecal, respiratória, né, por exemplo, que ela não seja nem secretada nem reabsorvida nos túbulos e que ela seja produzida numa taxa constante. Então, essas são as condições ótimas, né, as condições ideais para um bom marcador de filtração glomerular. Primeiro marcador, que é o gold standard, ou padrão ouro, né, para filtração glomerular, é a depuração da inulina. A inulina ela é um polissacarídeo exógeno, né,
ou seja, não é produzido pelo organismo, alguns frutos produzem, algumas bactérias, leveduras produzem esse polissacarídeo, ele é extraído e ele vai ser administrado exogenamente ao paciente, né, numa quantidade conhecida e num tempo conhecido, normalmente é um tempo longo, né? Então, o paciente que vai fazer a depuração de inulina, ele precisa estar internado, onde ele vai receber essa inulina num período de tempo prolongado, né? E aí ele vai obter uma concentração constante e depois ele vai coletar a urina de um determinado período e você vai avaliar o quanto passou do plasma para a urina, tá? Então, ele é o gold standard porque, como é uma substância exógena, eu sei exatamente quanto eu administrei e eu sei exatamente quanto eu coletei e então eu consigo fazer uma curva exata da passagem. Então, apesar dele ser o gold standard, ele é um método que muito pouco é usado na clínica, porque requer que esse paciente esteja internado, ele é demorado, né, ele é inconveniente para o paciente e tem uma pequena quantidade de depuração extra-renal também. Então, por isso, a depuração da inulina não é um método usual, a não ser em clínicas especializadas, em pesquisas que é utilizado. Eu, particularmente, nunca vi nenhum hospital utilizando, pode existir, mas não é um método usual, mas é um método que está disponível, é interessante que vocês conheçam, né? Um outro método, que aí sim, esse é o método mais utilizado hoje para avaliar filtração glomerular, é a depuração da creatinina. O que é a creatinina, né? A creatinina, ela vem da creatina. E o que é a creatina, né? Ela é uma substância que é produzida a partir da creatina fosfato, né? A creatina fosfato é o complexo que armazena o ATP, né? Aquela molécula de energia lá no músculo, e uma vez metabolizada, ela vai se gerar então a creatinina. Então essa creatinina ela é muito relacionada à atividade muscular, né? Então, quanto mais músculo eu tenho, mais creatina eu tenho, ok? Então, isso é até uma coisa que atrapalha um pouco a medida da creatinina, porque se eu tiver uma atividade muscular aumentada, ou o indivíduo que tem mais músculo, comparado com o indivíduo que tem menos músculo, os valores diferem, ok? Mesmo assim, ela é uma excelente substância utilizada para avaliar a filtração glomerular. Alguns aspectos daquelas características que eu falei que eram ideais, por exemplo, a creatinina, ela é filtrada livremente pelo glomérulo? Sim, né? A sua depuração depende apenas da filtração glomerular? Sim. É reabsorvido ou secretado pelos túbulos? Ela não totalmente, né? Uma parte dela é secretada ali a nível renal, né? É produzido numa taxa estável? Sim, se o indivíduo estiver num estado equilibrado. É lógico, se ele fizer um exercício aumentado, né? Ela pode aumentar, e se o indivíduo, por exemplo, ingeriu alimentos ricos em proteínas, né, isso pode também alterar esses níveis de creatinina, tá bom? Mas mesmo assim, ela tem várias aquelas condições que fazem dela um bom marcador da filtração glomerular. No laboratório, o exame que a gente utiliza para avaliar a creatinina, né, na filtração glomerular, chamado de clearance de creatinina ou depuração de creatinina. Então, é um exame muito utilizado no laboratório para avaliar essa taxa de filtração glomerular. E essa depuração ela é feita a partir da dosagem da creatinina no sangue e na urina. Ou seja, na verdade a gente usa a dosagem no soro, né, e na urina. E a depuração ela é dada por essa fórmula, né? D, que a depuração é igual a U, que é a concentração da creatinina na urina,
multiplicada pelo fluxo urinário, que é o V, dividido pela concentração plasmática, ou sérica, que multiplica 1,73 dividido pela área de superfície corporal do indivíduo. Vamos lá, primeiro, U é a concentração da creatinina na urina. Então, eu vou retirar uma alíquota da urina de 24 horas do paciente e vou fazer a determinação da creatinina pelo método que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Vou multiplicar por esse fluxo urinário. O que é esse fluxo urinário? É quanto o indivíduo urinou em volume, né, em ml por minuto. Normalmente, eu coleto a urina de 24 horas, né? Então, o indivíduo urinou, por exemplo, 2.000 ml em 24 horas. Eu transformo essas 24 horas em minutos, ou seja, multiplicando 24 vezes 60, e divido 2.000 por 1.440, que é 24 vezes 60. Então, eu tenho um fluxo. Esse fluxo vai dar 1, alguma coisa. 2.000 dividido por 1.440, ok? Então, esse fluxo, que é que eu vou colocar aqui no lugar do V. E divido pelo P, que é o quê? Que é a concentração de creatinina sérica. Multiplico isso por 1,73 e divido pela área de superfície corporal do indivíduo. Esse 1,73 é a área de superfície corporal de um indivíduo padrão, que é um indivíduo de 1,70 m e 70 kg. Como é que eu acho essa área de superfície corporal? Eu uso um normograma. Então, aqui, ó, nesse slide mostra o normograma. De um lado eu tenho uma escala de altura, do outro eu tenho uma escala de peso. E no meio eu tenho a escala da superfície corporal. Eu pego uma régua, coloco na altura do paciente, no peso do paciente, onde tocar na escala do meio é a área de superfície corporal dele, que é esse número que eu vou jogar lá no lugar do A. Faço essa divisão e esse valor, por exemplo, o valor normal da depuração para homens varia entre 98 a 160. Se essa depuração tiver diminuída, significa que esse paciente, então, está com um problema de filtração glomerular, ok? É um dos primeiros indicativos de que esse rim não está funcionando bem, que esse rim não está fazendo o seu papel. Então, é a diminuição dessa taxa de filtração glomerular. É lógico que para criança esse número é menor e para mulheres é também menor. Devido ao quê? Devido à menor concentração de creatinina. Em função do quê? Em função da massa muscular diminuída, ok? Lembra que eu falei que a creatinina era muito relacionada à atividade muscular, ok? Então, quanto mais músculo, mais creatinina. Por isso que os valores dos homens são maiores. Então, essa depuração de creatinina é um excelente indicador da taxa de filtração glomerular. Por exemplo, numa glomerulonefrite aguda, ela vai estar muito alterada, numa doença glomerular, ela vai estar muito alterada, e no comprometimento da função renal de uma forma geral, tá bom? Como é que é feito o procedimento? Então, normalmente pede-se que o paciente se hidrate, né? Com pelo menos 500 ml de água. Ele vai esvaziar completamente a bexiga e anotar a hora. E ele vai recolher toda a urina. Normalmente, assim, a gente recomenda que o paciente elimine aquela primeira urina da manhã e a partir da segunda urina da manhã ele começa a coletar, ok? Até a primeira urina do dia seguinte, que é o dia que ele vai até o laboratório. Então, ele vai até o laboratório, leva toda a urina coletada nesse período de 24 horas e também faz uma coleta de sangue lá no laboratório, em jejum normalmente. O analista então vai homogeneizar essa urina, vai retirar uma alíquota e vai coletar e vai pegar também essa amostra de sangue, separar o soro e vai fazer as dosagens da creatinina, tanto no sangue quanto na urina, e aplicar naquela forma que a gente acabou de falar, ok? Apesar desse exame ser muito utilizado, ele tem algumas limitações. Uma das limitações é essa dificuldade, às vezes, do paciente entender o que é uma urina de 24 horas. Né? Às vezes ele erra nessa coisa de jogar a primeira urina fora e acaba coletando
mais do que deveria, às vezes ele tem dificuldade de coletar a urina durante o dia e acaba levando volumes menores do que o volume real, e isso pode trazer interferência no resultado, né? Quantidades variáveis de creatinina são secretadas na urina no túbulo proximal, então uma parte dessa creatinina pode ser secretada e aí você tem uma perda desse fenômeno depuração, né? Os idosos e as crianças pequenas têm creatinina baixa e isso pode mascarar a doença renal em alguns pacientes, né? A creatinina é aumentada com dietas ricas em carnes e exercícios físicos intensos, então recomenda-se que o paciente não faça esse exercício físico intenso durante ou 48 horas pelo menos antes da realização desse exame. E ela, quando você faz um cálculo estatístico, ela apresenta uma fraca acessibilidade e especificidade quando você compara com outros métodos, né? Apesar disso, ela ainda é um dos métodos mais utilizados para avaliação da filtração glomerular. Queria falar um pouquinho para vocês da técnica utilizada para determinar ou para quantificar a creatinina, tanto no soro quanto na urina. É a conhecida reação de Jaffe. Essa reação ela foi concebida em 1886, né, há muito tempo atrás. E até hoje ela é bastante utilizada devido à sua grande sensibilidade, né, que ela tem e a capacidade que ela tem de identificar essa creatinina. Ela se baseia no princípio de que a creatinina reage com o picrato em meio alcalino, gerando esse picrato de creatinina, né, que tem uma absorção muito específica em 485 nanômetros. Se vocês lembram do 400, a região de 400, 450, região do amarelo, né, fica um amarelo bem intenso. E isso é bem característico da presença desse cromógeno na amostra, né? Ela sofre algumas interferências, como por exemplo o aumento das proteínas plasmáticas, a presença de glicose no plasma ou no soro, piruvato, o ácido ascórbico faz uma interferência importante, a presença de acetona, acetoacetato, ácido úrico e bilirrubina. Na técnica de bilirrubina, existem técnicas que são de ponto final e existem técnicas que são cinéticas, onde você vai avaliar a formação do cromógeno num determinado tempo. Pode ser, por exemplo, avaliando de 20 até 80 segundos, normalmente é 30 segundos. E esses testes cinéticos, eles são feitos justamente para diminuir a interferência dessas substâncias que eu acabei de falar, o ácido ascórbico, as proteínas, a bilirrubina e outras, ok? Então, quando você faz essa avaliação no método cinético, você diminui a interferência porque você está medindo a quantidade de cromógeno formado no tempo, que não importa aquela quantidade do cromógeno ou dos interferentes que já existiam no plasma, ok? Então, sempre opte por fazer pelo método cinético, se você for fazer isso de forma manual no laboratório, né? Porque vai, com certeza, ter menos interferência do que o método de ponto final. Além do teste da reação de Jaffe, a creatinina também existem outros métodos capazes de identificar, como o uso de enzimas, como a creatininase, a creatina deaminase, são outras formas de fazer essa reação e que elas também são utilizadas, né? Você tem técnicas capazes, até lidas no UV, e isso diminui aqueles interferentes. Esses métodos enzimáticos, eles são mais caros do que a reação de Jaffe, né, que é a mais amplamente utilizada, porque também é mais barata, e elas também sofrem interferência desses analíticos, como bilirrubina, proteína, glicose, acetona e ácido ascórbico, como outras, né? Então, eu diria que quase 90% das reações para a creatinina realmente usa a reação de Jaffe para medir. Então, nós estamos falando aqui dos métodos que avaliam a taxa de filtração glomerular, né? Falamos da inulina, depuração da inulina, que é o padrão ouro, falamos da depuração de creatinina e o último método, que é um método mais novo, também está sendo introduzido aí no mercado, que é a cistatina C. Ela é uma proteína de baixo peso molecular, é um inibidor
de proteases, de cisteína. Ela pode ser medida por um método imunológico, imunoensaio turbidimétrico ou nefelométrico, né? E ela é dosada no plasma, é dosada no soro. E é uma única medida que pode indicar uma boa ou ruim filtração glomerular, ok? Aparentemente, essa proteína ela não sofre interferência nem da massa muscular, nem da dieta e nem do gênero, ou seja, masculino e feminino. Então, isso faz com que ela seja um excelente marcador da filtração glomerular, ok? Esse método ele traz algumas vantagens em relação à creatinina. Quando você compara com a creatinina, você vê que ela aumenta a especificidade e a sensibilidade quando você compara a cistatina C com a depuração de creatinina. Por que ela ainda não é tão utilizada no laboratório? Por causa do custo. Ainda é um custo muito elevado quando você compara com a depuração de creatinina. Então, como a depuração de creatinina ela é um bom método e é um método bem barato, ainda não há um custo-benefício que justifique a aplicação da cistatina C como um método ainda usado de forma rotineira e em grande escala. Mas ela é, sim, um melhor marcador do que até a creatinina. Isso vários trabalhos, várias pesquisas já têm demonstrado isso. Bem, falamos dos ensaios de filtração glomerular, né, que é uma primeira forma de avaliar a função renal, ou seja, é avaliar como que está a filtração ali, a passagem dessas substâncias para o fluido urinário, ok? A gente falou da depuração de inulina, depuração de creatinina e dosagem da cistatina C. Uma segunda forma de avaliar a função renal é eu avaliar a excreção de proteínas pela urina. Como eu falei no início da aula, normalmente o rim ele elimina baixíssimas quantidades de proteína na urina. São quantidades tão pequenas que normalmente nos métodos convencionais não é detectado. Então aparece lá proteinúria negativa. Quando o rim começa a perder a sua função, ou por não reabsorver proteína, ou por deixar passar mais proteínas do que deveria para a urina, essas quantidades de proteína começam a aumentar no plasma, começam a aumentar na urina, e elas começam então a ser detectadas por esses exames. E isso é um dos que mais sensibilizam ou que mais identificam a lesão renal. O aumento da proteína urinária é um marcador importante dessa lesão renal, chamado também de proteinúria. Aí eu pergunto, né, já falei, todo paciente, todo indivíduo normal, ele tem proteína na urina? Sim, ele tem proteína na urina. Ó. Essa proteína que está na urina, ela é albumina, imunoglobulinas, que são os anticorpos, e uma principal proteína que está lá na urina é uma proteína, é uma glicoproteína chamada glicoproteína de Tan-Rosfal. Nós vamos ter mais à frente no canal e na disciplina uma aula sobre urinálise, onde a gente vai falar sobre os cilindros, né, urinários. E essa proteína de Tan-Rosfal é a que dá forma dos cilindros, né? É a partir dela que os cilindros são formados. Então, ela é a principal proteína que está presente na urina. De novo, quando é feito um exame convencional, esse valor normalmente não é detectado, porque a concentração ela é muito baixa. Então, duas situações que pode ocorrer esse aumento da carga de proteína na urina. Uma carga filtrada aumentada ou uma capacidade de reabsorção tubular diminuída. Então, essas duas situações elevam esse teor de proteína na urina.
Então, a proteinúria é definida como a presença anormal, né, de proteína na urina. Uma pequena quantidade de proteína está presente no ultrafiltrado produzido pelo glomérulo, que eu já falei, né? Uma parte dessa proteína é absorvida pelo estúbulo, e uma pequena quantidade, então, é excretada na urina. Existem causas não patológicas de proteinúria, para vocês não pensarem, toda vez que eu tiver proteinúria eu já tenho problema renal. Não, tá? Existem situações não patológicas onde esse rim acaba favorecendo a liberação aumentada de proteína. Por exemplo, existe uma proteinúria chamada de proteinúria ortostática, que é uma proteinúria de indivíduos que ficam muito tempo de pé. Professor, por exemplo, né, fica muito tempo de pé, ele acaba desenvolvendo um aumento dessa proteína na urina. Tá? Isso não é grave, isso não é patológico, é normal, né? Febre, casos febris, né? O paciente que tem febre, ele acaba também desenvolvendo uma certa proteinúria. Isso é perfeitamente normal, não significa necessariamente uma doença renal. E quando ela é induzida por exercício, que eu já falei, o rim, né, ele acaba sendo sobrecarregado quando eu tenho um exercício, às vezes eu tenho um rompimento de células, rompimento de conteúdo proteico para o sangue, e isso acaba interferindo ali na carga de proteínas, e isso vai parar na urina e não necessariamente é um problema renal, tá? Agora, a proteinúria patológica, ela é causada por vários problemas, aqui tem alguns nesse slide, né? Um problema tubular, uma nefrite, ou um problema glomerular, ou seja, sendo um problema de reabsorção ou um problema da perda da capacidade de retenção dessas proteínas a nível glomerular. Recapitulando aquilo que a gente já falou, né, a proteinúria ortostática são aqueles indivíduos que ficam muito tempo de pé, né? É muito comum essa proteína na primeira urina da manhã, aumento dessa proteína, e não tem uma causa tão conhecida, né, os fenômenos, mas ela existe, né? Ela é bem comum em algumas pessoas, né? A proteinúria febril e a proteinúria e hematúria induzida por exercício, que eu também já expliquei. Causas patológicas, né, de proteinúria, ou seja, são causas que essa proteína está constantemente elevada na urina, né? Síndrome nefrótica, no final da aula a gente vai dar uma pincelada rapidamente sobre essas doenças, né? Síndrome nefrótica, glomerulosclerose segmentar focal, nefropatia de IgA, nefropatia membranosa, hipertensão essencial, diabetes e lúpus. São algumas situações onde eu tenho constantemente aumento de proteína na urina. Como é que se faz o diagnóstico da proteinúria, né? Então, o padrão ouro aí é a urina de 24 horas. Tá? Acho que eu já comentei com vocês aqui no canal e aqui na disciplina, que toda vez que eu quero quantificar algo na urina, eu devo fazer uma coleta por tempo, né? Então, uma urina de 24 horas, ela é importante porque durante o decorrer do dia há variações, né, de excreção dos elementos. Então, é importante que eu colete no tempo, tá? Então, assim, a proteinúria, ela é identificada quando há uma excreção maior que 150 miligramas por dia, em 24 horas, né? Isso para adultos. Em criança, mais do que 4 miligramas por metro quadrado por hora, que eu faço uma continha de acordo com a área de superfície corporal da criança, né? Usando a tira reagente, eu também posso identificar através de cruzes, né? Uma cruz ou mais pode ser significativa, né? Numa amostra diluída, ou seja, numa amostra coletada a qualquer momento. E 2 cruzes numa amostra concentrada, por exemplo, aquela primeira urina da manhã. Tá? Então, 2 cruzes já é bem significativo de eu ter uma proteinúria, tá? Tanto medida com a concentração quantitativa, né, quanto ela sendo qualitativa. Existem 2 métodos no laboratório que eu posso avaliar aí quantitativamente ou semi-quantitativamente, né,
semi-quantitativamente esses níveis de proteína. É a tira reagente, onde ela vai me dar o valor ali em cruzes, negativo, 1, 2, 3 ou 4 cruzes, e o teste do ácido sulfossalicílico. Normalmente eu trabalho com esse sulfossalicílico a 3%, pego 2 ml de urina e pingo 3 gotinhas do ácido, né? Se não tiver proteína, não vai formar nada, ela vai ficar totalmente límpida. À medida que eu tenho aumento de proteína, ela vai ficando mais turva, né? Indicando aí 1, 2, 3, 4, e quando ela começa a ficar bem levemente turva, eu chamo de traços, né? Proteínas e traços. Assim como na tira, às vezes eu tenho ali, que seria uma meia cruz, né? Eu posso dizer que são traços. Então, esses testes, eles são importantes para eu identificar a presença de proteínas. Nós vamos falar novamente sobre isso quando a gente estiver na aula de urinálise, a gente vai falar bem mais especificamente sobre esse teste de proteína, mas aqui eu já estou antecipando para vocês, falando que existem esses testes, né, que podem identificar aí de forma semi-quantitativa a presença de proteína. O teste quantitativo, existem vários métodos, mas o mais usado é a reação de Biureto, né, que é um método colorimétrico que identifica a presença de proteínas em qualquer amostra, né? Entre eles a urina, né? A reação ela vai ficando lilás de acordo com a quantidade de proteína presente na amostra. O outro teste também que é importante para avaliar essa presença de proteínas na urina é um teste chamado de microalbuminúria, que a gente também já falou dele quando a gente falou da aula de diabetes, né, que é um marcador aí de problema renal precoce. Enquanto que na proteinúria, né, eu vou ter ali concentrações normalmente acima de 150 miligramas em 24 horas, na microalbuminúria eu consigo identificar valores 10 vezes menores, no mínimo. Ou seja, eu consigo ter muito mais sensibilidade para determinar essa alteração nos níveis de proteína excretada. Então, logo que se inicia esse processo de excreção aumentada, eu tenho um resultado que pode me indicar uma lesão renal desse paciente. Olha que os níveis normais, para pacientes normais, né, são menor que 30 miligramas por grama de creatinina, né? A microalbuminúria já acontece de 30 a 300 e acima de 300 eu já tenho uma albuminúria clínica, né? Uma albuminúria relevante. Então esse teste ele consegue determinar com mais precocidade o aumento da excreção de proteína. Como nós vimos, uma das principais proteínas excretadas é a albumina, né? Então ele consegue identificar muito facilmente a albumina e isso ser um indicador importante da lesão renal. Então, voltando ao que a gente está falando, nós estamos falando de formas de avaliar a função renal. Falamos do testes de avaliação da filtração glomerular, que é depuração de inulina, depuração de creatinina, cistatina C, e vimos uma segunda forma de avaliar, que é avaliar a excreção de proteínas na urina ou proteinúria, né? Que a gente pode fazer pela tira reagente, a gente pode fazer pelo método sulfossalicílico, ou a gente pode fazer pela dosagem da proteinúria, né, quantitativa, e pela microalbuminúria, ok? Nós vamos entrar agora outros métodos, que aí é nível sérico, dosando no soro, substâncias capazes de determinar essa alteração da função renal. É a dosagem dos nitrogenados não proteicos, ou seja, são substâncias sintetizadas no organismo, normalmente são resultados do metabolismo de ácidos nucleicos, aminoácidos e proteínas, que contêm nitrogênio, mas não são proteicos, né? Eles já não são mais proteínas, por isso que são chamados de nitrogenados não proteicos. Quem são eles? Ureia, ácido úrico, creatinina, amônia e alguns aminoácidos, ok? Os mais
usados para avaliar a função renal é ureia, ácido úrico e creatinina. Nós vamos falar sobre. Primeiro é a ureia. O que é a ureia, né? A ureia é formada no fígado como produto final do catabolismo proteico. Então, no metabolismo de aminoácidos, gera-se a amônia, né, como produto final desse, quase final, né, intermediário desse metabolismo, que entra no ciclo da ureia, formando ureia como produto final, né, que é um produto menos tóxico para o organismo, muito hidrossolúvel e que vai ser excretado praticamente pela urina, tá bom? 90% da ureia é excretada nos rins. Quando o rim ele perde essa capacidade de excretar, ou ele perde essa capacidade de reter, de excretar essa ureia aumenta no sangue, ok? Só que isso vai acontecer quando esse rim já está bastante lesado, bastante alterado. Então, ela não é um marcador precoce de lesão renal, tá bom? Ela, por exemplo, ela é marcador de outras causas, principalmente pré-renais. Exemplo, um sangramento gastrointestinal ou um processo de desidratação. Essas duas situações elevam bastante a ureia, então guardem isso, né? Sangramento gastrointestinal e desidratação são situações em que a ureia com certeza vai estar aumentada. Mas ela também pode ser um indicador, quando dosada no sangue, de problema renal. Como eu falei para vocês, a ureia, ela pode ser usada como um marcador de lesão renal, mas ela é muito também de causas pré-renais, ou seja, quando eu tenho uma perfusão inadequada dos rins, esse nível de ureia pode aumentar, ok? Então, assim, toda vez também é interessante quando eu comparo o aumento de ureia com o aumento de creatinina. Se esse aumento de ureia ela for muito maior do que de creatinina, isso é um forte indicativo de que o problema não é renal, que pode ser um problema pré-renal. Então, vocês também podem fazer essa relação e isso ser um indicativo dessa causa pré-renal, tá bom? Então, fica a dica aí, toda vez que eu tiver esse aumento muito maior, muito mais exacerbado de ureia em relação à creatinina, isso é bem característico de um problema pré-renal e não um problema renal propriamente dito. Quando esse aumento ele é mais equilibrado, aí isso pode realmente significar um problema renal. Uma outra situação, assim como o aumento de ureia, né, indica um problema renal, a diminuição da ureia, a hipouremia, né, ela pode também significar um problema grave. Em que sentido? Eu falei para vocês que a ureia ela é um produto final do metabolismo de aminoácidos que tem como intermediário a amônia. Então, essa amônia ela também pode ser dosada no sangue, né? Ela é também um nitrogenado não proteico e o aumento dela pode indicar um problema hepático grave, ou seja, significa que o fígado não está fazendo o seu papel, né, de metabolizar e gerar a ureia como produto final. E o problema é que essa amônia, ela é tóxica, né? Ela é muito tóxica, principalmente para o cérebro. E pode levar o paciente ao coma hepático devido à ausência ou aumento dessa amônia circulante por uma falência hepática, claro, né? Então, a ureia muito baixa, isso pode ser um problema, tá? Então, fiquem atentos a isso, que pode ser um problema sério, inclusive. Lógico, isso pode também significar coisas não tão graves, mas como desnutrição, ou uma hiperidratação, né, onde o indivíduo está super hidratado, esses níveis de ureia vão diminuir, tá bom? Então tem que ver com cuidado essa questão da hiporuremia. A ureia, ela é facilmente detectada também no laboratório, uma reação chamada reação de Ferron, né, onde gera-se um cromólogeno de 540 nanômetro.
e também por técnicas analíticas baseadas na urease, né, que é até a mais comum, que é utilizada hoje. Então, são técnicas bastante utilizadas, bastante consolidadas na literatura e que trazem resultados muito característicos aí da dosagem de ureia. O segundo nitrogenado não proteico, que a gente até já falou, né, é a creatinina. Nós falamos da depuração da creatinina e agora vamos falar do nitrogenado não proteico creatinina, que é a dosagem simples da creatinina no soro como um indicador de função renal. De novo, ela não é um excelente marcador, né, de função renal quando ela é feita isoladamente a nível sérico, né? Ela pode também indicar causas pré-renais, como necrose muscular ou atrofia muscular. Uma lesão glomerular, é lógico que os níveis de creatinina vão aumentar, né, circulantes. E o pós-renal, a urolitíase, o problema de cálculos renais também vai aumentar a creatinina. Mas ela sozinha, isolada, ela é um marcador bem tardio da lesão renal, mas é utilizado, tá bom? Ela pode sim ser dosada no sangue, ser dosada no soro e ser um indicativo de um problema renal. O terceiro nitrogenado não proteico é o ácido úrico. Então, nós falamos de ureia, creatinina e ácido úrico. O que é o ácido úrico? Ele é o produto final do catabolismo das bases púricas, adenina e guanina. É formado no fígado, né, a parte da xantina oxidase, e ele é reabsorvido no túbulo proximal e secretado no túbulo distal. Então, o seu aumento circulante também pode ser um indicador de problema renal. Mas, de novo, não é um bom indicador, não é um excelente marcador de problema renal, né? Ele tem até relação com síndrome metabólica, inflamações, ele tem uma doença específica que é a gota, né? Então, a gota é uma doença onde você tem um aumento drástico de ácido úrico, onde você tem inchaço, principalmente nas articulações. Isso é devido a depósito de cristais de ácido úrico nas articulações, né? E é a principal causa desse aumento de ácido úrico circulante, né? Então, que não tem a ver necessariamente com a dosagem, com o problema renal, ok? Então, ele está muito ligado, esse ácido úrico também está muito ligado à alimentação, né? Dietas ricas em proteínas aumentam esse ácido úrico, né? Então, o paciente que tem gota sabe disso, né, que ele não pode exagerar na questão de comer muita carne. Inclusive, essa doença era a doença dos reis antigos, né, porque eles eram glutões, a maioria deles, e eles comiam muita carne e quase a maioria deles desenvolviam gota no decorrer da vida, né, justamente em função dessa dieta desequilibrada. Era chamada doença de rico, né? Hoje, não tanto, porque até as pessoas mais ricas fazem mais controle da dieta, daquilo que comem. Então, a gente mudou um pouco a nossa sociedade nesse sentido. Mas a alimentação ela é muito importante aí na questão da prevenção da gota. E pessoas que têm predisposições, né, têm que prevenir principalmente o consumo de carnes. E esse consumo de carne está relacionado ao aumento do ácido úrico, né? Mas ele também pode estar relacionado o aumento dele a um problema renal que não é também precoce, né? É só quando o rim já está mais comprometido, mas ele, de certa forma, é utilizado também como um marcador dessa disfunção renal, né? Os métodos, existe o método colorimétrico, o método fosfotungístico, e da uricase, que é uma enzima também, que é muito parecido com a reação que ocorre, por exemplo, para a determinação da glicose, tá? Então, esse ácido úrico facilmente também é dosado no soro ou na urina. Para finalizar, a gente vai falar rapidamente, eu quero pincelar rápido com vocês sobre as principais afecções do sistema urinário. É lógico que não dá para a gente esgotar esse assunto aqui em alguns minutos.
é só para identificar algumas alterações bioquímicas que acontecem em cada uma dessas doenças. Por exemplo, a glomerulonefrite aguda, né? Que é um processo inflamatório dos glomérulos. O que eu vou ter? Oligúria, né? Febre e hematúria, ou seja, a presença de hemácias na urina. Então, é muito característico da glomerulonefrite, tá? Eu tenho um aumento plasmático dos cilindros, dos nitrogenados não proteicos, os cilindros hialinos, granulares, hemáticos e leucocitários. A gente vai entender isso quando eu der a aula lá de urinálise, né? Nefrite intersticial aguda, também, né? Tanto na glomerulonefrite como na nefrite intersticial, o que me chama a atenção aqui é a hematúria, ou seja, a presença de hemácias na urina, né? Que é identificado lá no EAS. Glomerulonefrite crônica, né? Aqui também eu tenho uma hematúria, né? Então, ela acontece de forma crônica, né? Então, isso é bem específico da glomerulonefrite. A insuficiência renal aguda, né? Aqui eu tenho, pode ter várias causas, né? Ela normalmente acompanha a oligúria, né? E o aumento dos nitrogenados não proteicos no plasma, tá bom? Aqui tem relação com aquilo que eu falei um pouco antes, a insuficiência renal, aquela relação ureia-creatinina, por exemplo, ó, de 15:1, ela indica uma insuficiência renal de causa pré-renal, né? Então, se essa relação ela é menor, isso já pode identificar um problema instalado a nível renal. Insuficiência renal crônica, né, que é uma perda progressiva da função renal de forma irreversível, né? Aqui, ó, eu tenho uma coisa que chama muita atenção, né, que eu já comentei, a anemia. A anemia por quê, né? Lembra que eu falei lá no início? Esse rim, ele sintetiza o quê? Eritropoetina, né? Eritropoetina é um hormônio que ajuda na síntese, na fabricação das hemácias, e por isso esse paciente desenvolve anemia. Hipocalcemia, né? Por quê? A vitamina D, uma parte dela é sintetizada no rim, então esse indivíduo vai desenvolver hipocalcemia e, consequentemente, hiperfosfatemia por causa do equilíbrio hidroeletrolítico. A síndrome nefrótica, que é uma outra doença renal. Aqui, a principal manifestação é a proteinúria. Esses indivíduos eles desenvolvem uma proteinúria excretando acima de 3,5 gramas de proteína por dia, tá? Acompanhado da hiperalbuminemia, claro, vai diminuir essa albumina no plasma, hiperlipidemia e um aumento da coagulabilidade do plasma, do sangue, né? E edema, né? Devido a essa perda de proteína, tá? Então, aqui esse slide mostra assim o desenrolar de uma doença renal, né? Como que as coisas acontecem. Estou no estado normal, no meu estádio normal, o rim ele perde essa capacidade de concentrar a urina, daí a dosagem da densidade urinária, que é um fator muito importante, onde eu posso detectar essa perda da capacidade de concentrar a urina. Depois eu tenho uma depuração de creatinina reduzida, consequentemente ali eu já começo a ter um aumento da excreção de proteínas, também a nível urinário. Depois eu tenho um aumento da ureia sérica e, por último, um aumento da creatinina sérica. Então, esse é uma dinâmica, né, do aumento desses marcadores com a evolução da doença renal, mostrando que a depuração da creatinina, ó, é um marcador bastante sensível dessa alteração da função renal, assim como é a dosagem da excreção de proteínas. Para a gente resumir, né, o que a gente falou hoje, então, os métodos para avaliar função renal, eu posso dividir na dosagem dos nitrogenados não proteicos no sangue
ureia, creatinina e ácido úrico, lembrando que eles não são marcadores precoces, né? Eles são marcadores mais tardios. A determinação de ensaios da filtração glomerular, aqui basicamente eu uso a dosagem da depuração de creatinina, mas eu posso também usar a inulina e a cistatina C, e a dosagem da excreção de proteínas, que aí eu posso usar a proteinúria de 24 horas ou a microalbuminúria, ou até mesmo o exame de urina, o EAS, né, através da dosagem da urina na tira reagente. Dessa forma, eu estou avaliando como que esse rim, né, pode estar funcionando adequadamente ou não adequadamente. Essas são as bibliografias consultadas. Eu agradeço a você que esteve até aqui. Se você gostou da aula e ainda não fez isso, dê seu like e se inscreva no canal e até a próxima aula.